Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 1º de julho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: eu criei meus filhos, aliás, meu filho nos caminhos do Senhor, diz a nossa ouvinte, mas quando ele cresceu, ele se afastou. Agora ele leva a namorada para dormir na minha casa. Eu já permiti que isso acontecesse algumas vezes, porém me sinto profundamente incomodada. Por outro lado, se proibir, fico com medo dele se afastar de vez. Como os pais cristãos devem se comportar diante da permissividade desses tempos? Ao saber que meu filho se relaciona sexualmente com a namorada, devo instruir para que se cuide, orientar para que não faça ou tentar proibir? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Com a gente no programa de hoje, minha gente, a pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, uma das nossas duas meninas da mesa de hoje. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda. Você destacou, pastora Luciana, agora ele leva a namorada para dormir na minha casa. É a frase que diz a nossa ouvinte. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, um privilégio estarmos aqui mais uma vez para somar esta mesa. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse e-mail, mas essa foi uma das que mais me chamou a atenção realmente. Ele achar-se no direito de levar a namorada para dentro da sua própria casa, debaixo do teto dos seus pais, né, para manter relações sexuais dentro desta casa. Algumas coisas têm que ser ponderadas a nível de papéis dentro da casa, né, dentro de família. O pai tem um papel, a mãe tem um papel e os filhos também têm os seus papéis. E, na verdade, quando os pais, eles permitem que o filho tome essa atitude, na verdade, eles estão agindo de igual forma como o sacerdote Eli, né, em 2 Samuel, como nós conhecemos, em 1 Samuel capítulo 2, como nós conhecemos a desaprovação de Deus em relação a isso. Muito bem. Então, eu penso que nesta questão não é válido apenas uma conversa como ele fez com os filhos, né? Só falou, mas eu acho que é necessário uma correção, sim, uma atitude um pouquinho mais enérgica. Essa é a minha primeira posição. Com a gente no programa de hoje também o pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida em Praça Seca. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Que pensa o senhor, querido, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia os debatedores da mesa, os ouvintes que nos ouvem nessa manhã tão abençoada. Bem, eu concordo com o que foi dito, porque, na verdade, a permissividade tem invadido os lares, né? E não só os lares, como a igreja também. E, na verdade, quando a mãe, ela abre essa porta para que o filho leve a namorada para dormir na sua casa, na verdade, o filho tem a culpa, mas a mãe tem culpa muito mais, na minha concepção, do que o filho, porque a mãe é o agente responsável pela educação daquele filho. Eu entendo, meu pai sempre nos criava da seguinte forma, não estou querendo aqui botar um modelo, um paradigma de educação, um exemplo. Mas quando você está embaixo do teto do seu pai e de sua mãe, você é submisso ao pai e à mãe, e a mãe tem o direito de exercer autoridade dentro da sua própria casa.
Olha aí, minha gente, vamos ouvir a querida Tânia Pereira, que é educadora religiosa, é a nossa segunda menina da mesa de hoje. Muito bom dia, Tânia, será bem-vinda. E aí, diz aqui o nosso ouvinte, agora ele leva a namorada para dormir na minha casa. É a nossa ouvinte que diz que criou seu filho nos caminhos do Senhor, mas quando ele cresceu, ele se afastou. Bom dia, JR, bom dia a todos na mesa, bom dia aos nossos ouvintes. E aí eu também fiz um destaque aqui, eu tenho que falar sobre o que você me perguntou, eu já posso primeiro falar. Sobre então, essa parte, aí a gente depois vai esticando. Eu penso que isso aí, eu concordo com o pastor Rodrigo, a permissividade da mãe e a gente que tem que colocar os limites na nossa casa, nós, pai e mãe. E filho faz aquilo que a gente permite, a gente sabe disso, o que não permite, que vai fugindo, aí a gente tem que tratar e cuidar. Também não permito isso na minha casa. Tô começando a viver essa história, Os filhos namorando. A não ser assim, vamos viajar e vamos sair de madrugada. Então, beleza. Então vem, fica aqui, porque é até perigoso você... chega aqui 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Mas são exceções, não é costume, não é rotina. E também nesse caso, até se vem um menino, o menino vai dormir no quarto dos meninos, se vem uma menina, vai dormir no quarto das meninas. Nesse caso aqui, que o ouvinte escreve, eu imagino que o que eles menos façam é dormir, né? Eu não sei, que eu não tô lá para saber, né? Muito bem, pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, muito bom dia, será bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse destaque inicial? JR, bom dia aos debatedores, é muito bom estar aqui novamente. O que eu penso é igual ao que os meus amigos aqui, companheiros de mesa, já declararam. Eu acho que toda concessão concernente ao pecado, ela é o princípio da destruição, da ruína, entendeu? Então, concessão é uma coisa séria. Como a pastora Luciana falou, Eli abriu concessão, acabou com o ministério dele. Se você lê o final da história de Eli, por causa de uma concessão, não quis dar uma palmadinha no filho, não quis chamar o filho nas conversas, e aí acabou com o seu ministério, acabou com a sua história. Eu acho que tem muito pano pra manga pra gente desenrolar aqui nessa manhã. É verdade, porque na sequência, nosso ouvinte diz, já permiti que isso acontecesse algumas vezes, porém me sinto profundamente incomodado. Então há aqui uma permissão e depois esse incômodo, né, Tânia? Esse é o seu destaque. Como é que lida com esse incômodo aqui? Ou seja, aparentemente ela sente que não deve, ela não quer, mas não consegue dizer não. Por isso eu destaquei isso aqui. O erro foi dela mesma. Ela permitiu a primeira vez e de repente não sinalizou que não incomodava o que ela pensava. E gera também a gente conjecturar aqui que não houve muita conversa, não houve muito contato, porque os nossos filhos conhecem os pais que têm, conhecem ou não? Sabem, não vou fazer isso porque meu pai não vai gostar, minha mãe não vai gostar. Os meus sabem exatamente o que me incomoda. E às vezes não precisa nem dizer, porque a gente convive, porque a gente conversa, porque a gente senta, porque a gente chora junto, porque a gente diz, tem coisas que são lícitas, mas nem todas convém a gente fazer. Então, ela de repente não falou isso pra ele. E aí agora, para mudar todo um histórico, de repente é difícil mesmo. Mas também não é tarde. Eu conheço casais que viviam uma vida sexual ativa e quando conheceram a Jesus entenderam que eles precisavam se guardar para o casamento, fazer tudo direitinho, eles se separaram, começaram a viver em casas separadas e fazer tudo direitinho diante de Deus e tal. Não é impossível. Eu acredito que essa mãe está incomodada porque eu acho que aqui existe uma questão muito importante nisso tudo, que é o amor. O amor é uma coisa que às vezes atrapalha o não existir, atrapalha a existir limites, porque você ama tanto seu filho que você, para não aborrecê-lo, para não chateá-lo, você diz sim. Mas o não é importante, A gente, quando ama, também diz não. E isso é muito importante deixar claro para os pais, que mesmo a gente amando muito, o não é necessário, o não corretivo é necessário para que essa criança, esse jovem, esse adolescente não se torne uma pessoa que só recebe sim. Exatamente. Deus tem 4 tipos de respostas para nos dar. E uma delas é não. Então os pais precisam entender isso. Porque aquele pai que sempre diz sim, mais tarde ele vai ver que ele criou um monstro dentro da sua própria casa. Até porque se ela serve a Cristo autenticamente,
o Espírito Santo incomoda. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então ela sabe que a conivência desse ato, porque isso é pecado, fornicação é pecado, não tem outro nome para colocar. Então ela sabe que quando ela é conivente com isso, ela se torna tão pecadora quanto quem comete o ato. Exatamente. É a mesma coisa quando você é pego aí, de repente, andando com pessoas que têm uma conduta à margem da sociedade. Se essa pessoa for presa, você vai presa também com conivente dessa pessoa. Então, na verdade, o que eu vejo aqui, aproveitando o destaque da Tânia, é que essa mulher, ela está se sentindo incomodada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está incomodando, além do amor, obviamente, mas o Espírito Santo está incomodando para tomar uma postura baseada naquilo que ela sempre aprendeu através da palavra de Deus, através... E que esse filho conhece, porque ele também foi criado nos caminhos de Deus. Eu fico imaginando aqui que os pais, num caso como esse, podem dizer assim, vem cá, onde é que está a mãe dessa menina? Não é isso? Porque em geral, em geral, as meninas são mais protegidas, em geral, né? Protege as meninas, esconde aqui, esconde ali, tá, não sei o quê, o menino fica mais solto. Não num ambiente cristão evangélico, mas fora disso, em geral, é esta atmosfera que aí está. Se a mãe permite, dá aquela impressão seguinte, olha, naquele lado lá e tal, ou seja, se eu, a nossa ouvinte, se eu disser não, a mãe da menina aceitará. Então fica aquela luta que, além de tudo que foi observado aqui, ainda tem esse aspecto que envolve o seguinte, olha, se eu disser não, pode ser que meu filho vá ficar na casa da garota e eu perco meu filho para essa menina que aí está. Olha quantos ingredientes estão aí. Existem outros ingredientes, JR, como por exemplo, o menino vai fazer de qualquer jeito. Ele vai transar de qualquer jeito. Então, a cabeça da mãe é o seguinte, bom, meu filho na rua corre perigo. Então é melhor trazê-lo para dentro da minha casa, que pelo menos dentro da minha casa, né, ele está, entre aspas, protegido. Só que nós estamos permitindo que o curso desse mundo comece a determinar, né, e a mudar os absolutos da palavra na nossa vida. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem medo, eu tenho filho adolescente, né? Então a gente tem medo de estar na rua, né? Eu como pai fico monitorando meu filho toda hora, você tá onde? Já chegou? Ó, quando chegar me liga, essas coisas todas. Só que a gente precisa colocar para os nossos filhos que existem coisas absolutas, que elas são intocáveis, imexíveis, imutáveis, né? Que não tem negócio com isso. E uma delas é o pecado, independente de qualquer coisa. Eu aprendi que Deus ama muito mais o meu filho do que eu mesmo. Então, é dizer pro meu filho, ó, Deus te ama, existem consequências dessa tua atitude e você vai ter que ser homem para arcar com ela. Até porque aqui não. Até porque nós somos mordomos dos nossos filhos. Deus nos deu os nossos filhos para que a gente possa, como mordomos, criá-los na presença do Senhor. Provérbios 22:6 diz isso. Mordomos no sentido de que Deus nos deu, nós servimos a Deus cuidando dos nossos filhos. E não que nós servimos aos nossos filhos como mordomos. Alguém vai falar. Nessa altura aí o filho vai falar assim, eu não falei, olha aí. Às vezes eles pensam isso. Às vezes eu me sinto assim. Não é? Mas isso aí foi o filho que tá falando, em vez de ser o pai, tá falando, é o filho falando mais alto. Não, para interpretação, só para ajudar. O adendo foi ótimo. Agora, eu chamo a atenção que Salomão escreve em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho em que deve andar. Eu não sei se eu não peguei a raiz etimológica desse verbo aqui em Provérbios, mas o que ela disse, criei o meu filho nos caminhos do Senhor, porque uma coisa é você criar, outra coisa é você educar. Nós temos um educador aqui à mesa e duas, ótimo. Então, assim, você quando educa alguém, você tem princípios que você insere no contexto, enfim. Então, eu não sou moral, e aí vai por diante, elas estão muito mais preparadas do que eu quanto a isso. A questão toda se ele efetivamente foi educado, porque Provérbios assegura, se ele foi educado, ele jamais vai se desviar do caminho. É um ponto que eu levanto aqui. Uma outra coisa se ele cresceu e tomou sua atitude de filho pródigo, quando você olha o filho pródigo na Bíblia, o pai não se mete naquilo que ele quer fazer. Você quer fazer de errado? Então tá, vai embora, então vai. Interessante. Permissividade novamente. Sim, mas o pai, eu acho interessante que o pai não fecha a porta da casa, porque o filho quis se rebelar, me dá minha herança, eu quero sair fora. Ok, você quer viver sua experiência? Vai. Agora, ela tem que entender o seguinte, ele cresceu, então a atitude é dele, até porque a salvação é individual e não coletiva. Agora, só dentro dessa linha da educação, a diferença que existe aí, ouvindo as meninas agora, sobre essa ideia do educar no caminho do Senhor, levar à igreja.
É diferente. Tá certo? Muito diferente. O que vocês podem acrescentar explicando sobre esse assunto para ilustrar, para ajudar o ouvinte? Que às vezes a pessoa imagina que eu levei, a expressão é outra, a expressão é criei os meus filhos na igreja, por exemplo. Exatamente. Porque... Tá certo? E às vezes só leva. O que é isso? Como é que funciona isso? Na verdade, o que acontece, assim, não posso dizer no geral, mas o que acontece habitualmente é que os pais terceirizam a educação cristã dos seus filhos à professora, né, que vai atender durante o culto, ou a professora que vai atender durante a EBD, né, ou ao Ministério de Educação Cristã da igreja, que vai fazer um trabalho com os pais, né, e com os filhos, e na verdade não é aquele acompanhamento dentro de casa, né, aquela coisa de você ler a Bíblia com seu filho, você orar com o seu filho, de descobrir o que você aprendeu hoje no culto infantil, vamos fazer né, vamos, me ensina aí o que você aprendeu, ensina pra mamãe, né, o que você aprendeu hoje. Então, assim, há um depósito de crianças dentro da igreja chamado culto infantil, que às vezes nem esse nome toma, às vezes toma nome de salinha. Pegam aquelas crianças, jogam lá dentro para elas não me perturbarem durante o culto. Essa que é a verdade. Esse é o terrível verbo, né? Esse é o terrível verbo, porque elas vão incomodar no culto, então vamos jogá-las lá dentro e depois no final eu pego e levo para minha casa. O que na verdade a Bíblia ensina que é responsabilidade dos pais ensinarem esse caminho, Deuteronômio fala sobre isso. Então é a responsabilidade do pai, da mãe ensinarem os preceitos bíblicos para essas crianças. Só que, infelizmente, com a facilidade desse culto infantil, da educação cristã dentro da igreja, as pessoas estão terceirizando a sua responsabilidade a outros. A gente está vivendo dias que a gente precisa fazer classe de pais. É verdade. A gente está precisando educar os pais, né? A liderança precisa trazer essa conscientização para os pais de que eles são fundamentais na educação cristã dos filhos. Por que as crianças não se interessam em ir para a igreja? E a culpa é da igreja. Porque não tem um espaço, porque não tem um lugar legal, porque não tem pessoas capacitadas. Não, as crianças não estão querendo ir, não é só por isso, não. É porque eu não vejo os pais lá envolvidos direto. Quando eu tive meu primeiro filho, eu sempre trabalhei na igreja. Aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, esse garoto vai enjoar de igreja. Pessoa da igreja. Esse menino vai enjoar da igreja, porque você vive na igreja. Tipo assim, você tá... Aí eu ouvi aquilo assim com temor, sabe? Aquilo não me fez muito bem, não. Mas me fez pensar. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que dar prazer pro meu filho. Eu tenho que fazer com que ele tenha prazer. E eu tenho que ser um exemplo para ele. Não, porque tem pais também que não são bons exemplos, né? São uma pessoa na igreja, outra pessoa fora da igreja. E aí eu comecei a orar com relação àquilo. Não, meu filho vai ter prazer em estar na igreja, vai ter prazer, como eu sempre tive, vendo meus pais trabalhando na igreja. Então, eu penso que a educação é muito mais do que a gente possa imaginar. Os pais hoje precisam fazer curso de pais. Tem gente que... A minha mãe, quando eu comecei a dizer assim, aí ela sempre foi muito radical, né? E aí, me perdoe aí quem pensa diferente, mas eu fui ensinada assim e deu resultado. Mas quando eu comecei a dizer, não vou hoje porque tá muito frio, ele vai pegar friagem. E começou a me impedir de fazer aquilo que eu sempre fiz, ela virou pra mim e falou assim, minha filha, teu filho é do Senhor. Foi ele que confiou a você. Se ele atrapalhar o seu ministério, Deus vai levar ele de volta. Forte. Nosso Deus. Aí eu peguei aquilo e falei, não, peraí, não pode ser assim. Às vezes é necessário um pouco de energia pra gente acordar pra realidade. E ela diz, você não pode parar o seu ministério. Ninguém porque melhor Deus te do deu que a sua mãe pra te dizer isso. Pra não encorajar as pessoas a falarem isso pros outros aí. Isso é uma coisa de autoridade, é alguém com autoridade materna pra expressar um posicionamento como esse e que não produziria em você, Tânia, reação contrária, porque sabe a intenção da mãe, que é amor, é cuidado, é zelo e tal, para não encorajar. Isso é muito bom deixar claro, porque senão daqui a pouco tem um monte de profeta dentro do departamento infantil mandando essa... E foi por isso, que eu falei da energia de Eli em relação aos seus filhos, que não ouve, né? Ele bateu um papo e tal, quer me ouvir, ouviu, não ouviu, tudo bem, deixa pra lá, vou fechar os olhos, fingir que não tô vendo, tá todo mundo falando que os meus filhos estão se prostituindo na porta da igreja, do templo, tá todo mundo dizendo que meus filhos é isso, eu tenho visto também, mas já dei uma conversa, não quer saber? O problema é deles, mas Deus
não só castigou os seus filhos, mas castigou Eli também. E aí é um ponto muito importante, porque assim, castigou é uma palavra muito forte, mas Deus corrigiu, não é? Deus cortou o braço sacerdotal da família de Eli. Então, assim, houve uma colheita, as nossas, né, exatamente, houve as nossas colheita. atitudes de permissividade aos nossos filhos vão trazer também para nós consequências no reino espiritual, no mundo espiritual. Nós vivemos um mundo que não é só carnal. Quando a gente fala essa questão dos filhos, né, da alegria dos pais irem para a igreja, essas coisas contagiam os nossos filhos, né? E uma das coisas que eu e minha esposa aprendemos por termos passado uma boa parte da nossa vida servindo, é que dentro do nosso carro, dentro da nossa casa, a gente não podia reclamar de nada da igreja. Porque tem pais que terminam o culto, vem dentro do carro, falam, porque é isso, porque é isso, porque é isso. As crianças atrás pensam que ninguém sabe. Hoje garotinho com 3 anos, meu irmão, mexe mais no computador que a gente. Entendeu? E os caras saem reclamando de tudo da igreja. Como que você vai querer que o teu filho tenha prazer de ir para a igreja se você é o primeiro a detonar o culto, se é o primeiro a detonar pastor, se é o primeiro a detonar o diácono, se é o primeiro a detonar... Eu vi um exemplo prático disso aí. Que prazer que a gente tem. Eu vi um exemplo prático desse que a pessoa saiu da igreja falando mal demais do pastor, e o pastor é isso, é aquilo, não vale nada. Aí o pastor foi à casa dessa pessoa visitá-lo, né? Aí quem estava na sala lá brincando, o filho. Aí quando a pessoa falou assim, ô pastor, o senhor é uma benção, ele, ô pai, onde você falou que ele não valia nada? Olha aí. Sem isso, sem aquilo. Então, as nossas crianças são as nossas fidelíssimas reproduções. E não é só quanto ao pastor, não. Para não achar que aqui tem 2 pastores, 3 pastores à mesa. É contra o irmão que estava ali na frente, o irmão que estava cantando, a irmã que estava orando, o irmão que estacionou o carro errado, a pessoa que olhou com cara feia, a pessoa que olhou com cara bonita demais. Tudo isso vira assunto, e se o assunto for isso, e se tiver essa abordagem negativa, a situação vai ser muito, muito, muito complicada. Vamos aqui ao resultado parcial da nossa pesquisa de hoje, minha gente. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece aí pais cristãos? São pais cristãos que permitem que os filhos se relacionem sexualmente dentro da própria casa? 63% dos nossos ouvintes conhecem pais cristãos que permitem sim. Muito obrigado, queridos ouvintes, e a participação de vocês com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Quer dizer, você que está aqui no nosso Face, hein? Você tá no Face aí, tá conectado, pode conhecer essa mesa linda que temos hoje aqui. Você vai conhecer aqui as meninas e os meninos que estão aqui à mesa no nosso Face, aqui na foto, por ordem de apresentação aqui na foto. Você vai conhecer a pastora Luciana, você vai conhecer a educadora Tânia, o pastor Rodrigo, o pastor Márcio, e eu estou ao lado do pastor Márcio aqui. Você vai conhecer essa turma aqui no nosso Face da 93 FM, sempre muito bom. Deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui para o Jader lá da belíssima cidade de Cachoeiro de Itapemirim, a capital secreta do mundo, no sul do Espírito Santo. Obrigado, Jader, pelo carinho da sua audiência, foi muito bom reencontrá-lo, que Deus te abençoe sempre, meu irmão, cada dia mais, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. 93 FM. 93. Estamos juntos no Debate 93. Estamos aqui com essa mesa maravilhosa conversando, minha gente, sobre o assunto que é encaminhado por uma de nossas ouvintes. É uma situação grave, nós vimos aqui pelo resultado parcial da nossa pesquisa de hoje. Você pode observar o e-mail que a nossa ouvinte encaminha. Criei meu filho nos caminhos do Senhor, mas quando ele cresceu, ele se afastou. Depois ela diz, agora ele leva a namorada para dormir na minha casa. Já permiti que isso acontecesse algumas vezes, porém me sinto profundamente incomodado. Fomos até aí. Por outro lado, se proibir, ficou medo dele se afastar de vez, diz a nossa ouvinte. E aí a impressão é se afastar de vez dos caminhos do Senhor. Pode ser que seja se afastar de vez da casa dela e dela mesma.
Como os pais cristãos devem se comportar diante da permissividade desses tempos? Os tempos mudaram. Olha, minha avó não deixava, minha tia proibia. São outros tempos, minha gente. As coisas mudaram, a pressão tá aí pra cima de todo mundo. Se você tem filhos adultos, parece simples. Se você tem filhos adolescentes, crianças ou jovens, é essa turma que hoje tá aí, ó, pegando pesado, sofrendo com os apertos aí. Ao saber que meu filho se relaciona sexualmente com a namorada, devo instruir para que se cuide, orientar para que não faça ou tentar proibir? É o que pergunta a nossa querida ouvinte. Voltando aqui, pastor Rodrigo, inicialmente pela sua frase, embora já tenhamos falado um pouquinho a respeito dela, mas vamos iniciando aqui por essa parte, proibir, né? Fico com medo dele se afastar de vez. A proibição pode gerar esse afastamento ou, na sua opinião, a proibição poderá ser entendida como um sinal de amor, de cuidado e de zelo? Eu acho que tudo demais estraga, né? Se você não coloca limites, não coloca fronteiras, eu acho interessantíssima a história de Israel, quando Deus vai levar o povo à terra prometida e Deus faz com que Moisés crie leis para criar limites. Tem que ter limite, não pode fazer isso, tem que andar assim. Então o próprio Deus ordena, que eu creio que o Deus é o Deus de ordem, né? Essa mãe precisa, eu acho que a proibição nesse momento, com sabedoria, é claro, ela não pode agora, já que ela deu corda, puxar a corda de vez, senão pode quebrar o pescoço dele, né? Então, na verdade, é chamar para conversar, dizer assim, olha só, eu sou sua mãe, eu errei com você, sabe? Mas você está errado, você conhece a palavra, isso é pecado, sabe? Aqui dentro de casa, ainda muito mais porque estou sendo conivente com você e eu te proíbo de fazer isso aqui. Eu acho que ela tem todo o direito de fazer isso dentro da sua casa. Se ele quiser fazer em outro lugar, aí é problema dele com Deus. Ele vai prestar conta com Deus. Paulo é muito claro em Romanos 14:12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu me lembro até, alguns teólogos dizem que Jó, quando os filhos faziam festas, né, bebiam vinho e tal, tem uma teoria que diz que os filhos de Jó não se importavam muito com o Deus que Jó servia, da maneira que Jó servia, e Jó ia lá oferecer sacrifício por conta dos filhos, tal. Mas a Bíblia é muito clara, cada um vai dar conta de si. Eu acho que os pais devem orar pelos seus filhos, sim, mas ainda mais na idade dele. Ele cresceu, então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. JR, você falou sobre uma situação em que, assim, a gente não pode também ignorar algumas coisas. É claro que nós, como cristãos, temos que falar com o nosso filho, dizer pro filho, ó, é pecado isso, tá errado. Agora, como pai, também tem que dizer, cara, se cuida, se protege. Claro. Entendeu? Já que tá optando em caminhar por aí, tu não vai dar mole. Entendeu? Porque já tá dando mole. Mas eu não posso dizer assim, não posso orientar o meu filho de que, cara, usa camisinha, pelo menos, já tá, né, já tá fazendo burrada, vê se não vai burrar tudo de uma vez. Entendeu? Eu não posso ficar aqui dizendo, não, eu tenho que falar isso pro meu filho, né? Não que meu filho já esteja nesse nível, meu filho, graças a Deus, fez uma aliança com o Senhor, e eu glorifico a Deus pela decisão que ele tomou de só ter relações quando se casar, porque é isso que a gente ensina, é isso que eu e a mãe vivemos, mas eu não posso dizer aqui que eu não falo nada disso pro meu filho. Claro que eu falo. Se um dia, e não só para ele, como para os jovens que vêm falar com a gente, ó, tá errado, transar tá errado, fornicação tá errado. Agora, cara, se você tá optando, pelo menos bota na tua cabeça, se cuida, entendeu? Porque você não sabe com o que você tá fazendo. Amanhã tu tá desgraçado mais ainda pra tua vida. Eu acredito, conjecturando, o pai do filho pródigo deve ter falado isso pra ele. Você quer ir, meu irmão? Mas meu irmão, pelo amor de Deus, vê o que você vai fazer. Tu tá errado, mas vê o que você vai fazer. Papai tá aqui sempre preparado para te receber, aqui você não vai fazer. Se você vai pro mundo, decide aí a tua vida, toma cuidado. O que pensam as mães? Bom, eu teve um debate que eu vim, e aí eu estava estudando, fazendo umas leituras, aí eu perguntei pro meu filho de 10 anos assim, por que você me obedece? Porque essa geração é em outro plano, outro nível, eles leem outra Bíblia, né? E aí eu sentei com ele e falei assim, filho, por que você me obedece? Ele não demorou um segundo para me responder. Foi imediatamente. Ele falou assim, porque eu te amo. Assim. Aí ele me calou a boca, me deu
aquele nó na garganta, porque sinceramente eu não esperava que ele me respondesse assim. E ele falou de forma muito simples, tipo assim, né, mãe, não é possível que a senhora... Entendeu ainda, né? É porque eu te amo, mãe. Então, tá bom, mas pode ser que daqui a um tempo ele conheça os prazeres da vida, e aí esse amor não vai ser tão grande assim, a ponto de ele conseguir ouvir tudo que a gente orienta ele. A gente tem filhos maiores e sabe como é que é. Mas eu penso que eu vou ter a minha cabeça tranquila de que eu fiz a minha parte. Mesmo que chegue lá no final, aí aconteça como a irmã disse aqui. Aí eu tenho medo que ele se desvie, Mas assim, a minha consciência de que eu fiz a minha parte, eu não vou deixar de orar, não vou deixar de dobrar meu joelho, não vou deixar de falar, né? Não vou deixar de orientar nunca. Isso nunca vai faltar lá em casa, em nome de Jesus. Mas a gente precisa também, como o pastor falou, orientar em todos os sentidos. Quando os meus começaram a entrar na adolescência, a gente pegou os dois e Sérgio comprou um anel, esse anel, né, desse aqui, e aí ele fez uma surpresa. Ele conversou comigo, compartilhou comigo, e nós levamos eles a um restaurante, né, diferente, e levamos uns textos bíblicos impressos, e a gente sentou com eles não entenderam nada. O que a gente está comemorando? O que a gente vai fazer? O Sérgio falou, vocês vão saber. Aí a gente sentou lá, nós oramos, e aí a gente abriu o livro com eles. Os desejos do nosso coração para vocês são os melhores. A gente ora por vocês desde antes da gente saber que podia engravidar. Então, vocês são preciosos para Deus. E aí, eu quero abrir a Bíblia com vocês aqui em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. E eu mandei bordar aqui nesse anel, trouxe um para cada um. A gente vai aqui diante de Deus entregar a vida, a pureza de vocês. A gente valoriza isso. O corpinho de vocês foi planejado por Deus e a gente já dedicou. E agora aqui, na presença de vocês, diante de vocês, está fazendo isso porque a gente ama vocês. A gente tem as melhores coisas para vocês, mas vocês estão crescendo. Eu não posso olhar vocês 24 horas. E foi aquele momento lindo nosso de choro. E quem via não entendia nada. Então, assim, isso ficou na nossa memória. Daqui a pouco a gente tem que fazer com o mais novinho também. Mas então, assim, a gente não pode desistir desses momentos, de valorizar esses momentos e abrir o verbo. E não ter vergonha, né, Tânia? Isso. Não ter vergonha. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E isso é importante falar para os nossos filhos, porque, mas o mundo, mas todo mundo faz. Né? Mas o que a Bíblia diz? Não vos conformeis, Romanos 12, com este mundo, mas transformai-vos. Então, a gente tem que dizer para os nossos filhos, olha, o mundo todo faz. Todo mundo acha que está certo, mas a Bíblia diz que está errado. Isso a gente não pode ter vergonha de dizer. Falar para os nossos filhos que nós andamos realmente na contramão do mundo. E o que vocês fizeram foi apenas foi a confirmação, a aliança, né? A elucidação para os seus filhos do que vocês realmente são. Né? Isso não pode ser escondido. Eu acho que isso não pode ter vergonha. Isso precisa ser muito claro. As pessoas que são da nossa família, que não professam a mesma fé que nós, às vezes querem que nós aceitemos algumas situações na vida deles. E nós amamos as pessoas, amamos os nossos familiares, mas nós não amamos o pecado. E é assim que Deus nos vê. E as pessoas precisam entender isso. Deus nos ama todos. Deus não tem filhos prediletos. Mas Deus não ama o pecado. Porque é Ele que faz separação entre Deus e o homem. E outra coisa, eu acho que isso tudo é fruto de uma amizade dos pais com os filhos. Exatamente. Porque no tempo de hoje, na era que a gente chama de pós-modernidade, o tempo dos pais sentarem com os filhos, sentarem à mesa para jantar, para almoçar com os filhos. Não tem mais, pastor. Não tem mais. Demonstrar sua autoridade, é uma das maiores dificuldades, é um dos maiores desafios que nós, como líderes, precisamos passar para a igreja. A gente tenta passar para a igreja tudo. Só às vezes se esquece de falar que a igreja do amanhã está dentro da nossa casa. Isso aí. Né? E aí a gente esquece de tudo. Né, a gente esquece que o princípio da igreja é a koinonia, é a comunhão. Essa comunhão tem que estar dentro de casa. Os nossos filhos se relacionando, conversando, abrindo. O melhor amigo do seu filho tem que ser você. Até porque se nós não falarmos, o mundo vai falar. É lógico. Se nós não ensinarmos, o coleguinha lá, que, enfim, vai ensinar de forma equivocada. Então, acho que essa conversa, a proibição tem que ser didática. Sentar, olha só, por que não? Quando você fala o não seco, desperta. A psicologia diz que desperta, né, os desejos ali. Não, por que disse não? Se disse não, tem alguma coisa. Não existe mais o porquê não. Antigamente a gente engoliu. Então tem que dizer o porquê, olha só, filho, porque Deus te deu isso, filha. Deus te deu isso aqui para ser rompido com
alguém especial, certo, de Deus para tua vida, explicar. Mas quando não há esse relacionamento, nada acontece. A pergunta é, mãe, por que não agora? Por que a senhora deixou esse tempo todo? Agora que eu tô gostando, agora que eu tô feliz, agora que eu tô barará, agora que eu tô bororô. Por que a senhora tá falando pra mim agora? E olha bem, é uma possibilidade. Real, gente. Real. De a pessoa dizer assim, olha, mãe, se a senhora não quer agora, a senhora tá, entendeu? A senhora devia ter dito isso antes, jogar um peso pra ela maior, mas é o seguinte, é o risco. Não é isso? É o risco. É o risco. Agora, risco. Como é que, o que essa mãe responde para esse menino ou para outros meninos que estão acompanhando a gente agora, que vive uma situação parecida com essa? A mãe permitiu. E hoje, pela graça de Deus, ela está ouvindo, está dizendo assim, meu Deus, eu não devia ter feito isso. O pai está dizendo, meu Jesus amado, eu não podia ter feito isso. Ao invés de eu estar ajudando, eu estou estragando. Ao invés de eu estar abençoando, estou amaldiçoando. Ao invés de eu estar produzindo, eu estou destruindo. Eu não sabia, porque pode ser. Por quê? Por que pode ser? Porque o meu irmão, o irmão de sangue faz, o meu cunhado também deixa, o meu vizinho também deixa, o meu chefe, o meu funcionário. Então o mundo deixa. Ao redor de onde a gente está, as pessoas nem discutem esse assunto. Esse assunto, minha gente, não é nem discutido. É passado. Quem discute isso é quem pensa no fundamento da Bíblia. E alguns vão dizer conservador. O sal conserva, não é isso? Salgando, não é isso? Que o sal, uma das funções do sal é. Então, se não conservar o quê? Não é tradição, é diferente. Não é o penteado. A questão aí é o fundamento da Bíblia. Por isso que quando a Bíblia é estabelecida, ela é apresentada como, olha aqui, ó, este é o modelo. Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, há uma base. Nós nos baseamos em quê? Na cultura do tempo? Que tempo? O tempo de hoje? O tempo de ontem? O tempo de amanhã? Ou nós nos fundamentamos na palavra? E se a gente não abrir a palavra, nós vamos ter o seguinte, gente dizendo o que deve ser feito, porque não nos interessa a palavra. Então nós precisamos nos interessar pela palavra, mergulhar na palavra, estudar a palavra e dizer assim, eu vou obedecer. Ô JR, eu acho que o melhor caminho, né, para responder a pergunta, o questionamento de um filho, como você disse, porque agora é a mãe, como a líder, reconhecer que ela errou. É isso aí. Entendeu? E o que hoje falta, infelizmente, na liderança. Eu errei. E não usar apenas a liderança porque não e acabou. Não. Meu filho, olha, a mamãe orou, a mamãe errou, a mamãe tá arrependida, entendeu? Simplesmente por causa disso. E o arrependimento, a Bíblia diz que, né? Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. O quebrantamento, o reconhecimento de que a mãe errou, de que o pai errou, entendeu? De que nós, como pastores, erramos, precisa estar na nossa vida, usar a Bíblia como parâmetro, que o parâmetro da Bíblia é arrependimento. O próprio Davi, o que chama atenção na vida dele, que você pega o Davi como parâmetro, você vê que Davi não foi um bom exemplo de pai, né? Mas ele, um bom exemplo de homem, o caráter dele foi transviado ali no momento da vida dele, várias vezes. Mas quando ele é interpelado pelo profeta, ele não dá nenhuma desculpa. Ele diz assim, eu pequei e acabou. Então, isso aí, quando ela rasga o véu, quando ela fica sincera, porque a palavra sinceridade é isso, ela está dizendo pro filho, olha filho, o Espírito Santo falou comigo, eu cheguei à consciência plena de que eu errei e eu não quero isso pra tua vida. Eu te amo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar, né? Uma das coisas, a gente tem que ter esse quebrantamento em família também. Uma das coisas mais difíceis na correção é o outro reconhecer o seu erro, né? Quando você vai corrigir um filho, ele nunca reconhece, ele sempre tem uma desculpa, como o pastor disse, né? Davi não usou de subterfúgios, ele não se justificou, ele realmente reconheceu onde estava errado e se consertou. E é muito difícil para nós pais, quando nós vamos corrigir um filho, e ele sempre tem uma desculpa para dar, né? Ele sempre tem um subterfúgio, ele sempre tem uma maneira de burlar a sua autoridade. Então é muito difícil quando a pessoa não tem autoridade, não é autoritarismo, mas quando não tem autoridade diante daquele filho, mesmo ele já sendo um galalau de 20 anos, você é autoridade, como disse o pastor, né? Enquanto estiver debaixo da minha casinha, no meu tetinho. Certa vez eu ouvi uma frase, pastor Luciano, que dizia o seguinte, ó: negocie tudo, menos a sua autoridade. Isso. Forte. Não negocie autoridade com o filho, que um dia você vai dar. Peraí, pai, mas, ó, lá atrás... Perguntando a vocês, companheiros, o seguinte, nesse caso, onde a gente está abordando um assunto, que é um assunto atual, mas sempre foi atual.
Sexualidade sempre foi um assunto atual, sempre esteve presente nas discussões. Antigamente era um pouco mais restrito. Você imagina, nós estamos no rádio falando sobre esse assunto. Você imagina isso há alguns anos, isso era impossível. Tá certo? Isso era impossível. Até na igreja. Hoje, não é? Na igreja. Hoje a gente pode discutir isso aqui para poder ajudar as pessoas, né? E para as pessoas entenderem o que rege a nossa vida. Não são os costumes, não são as tradições, não é a cultura. O que rege a vida do cristão é o cristianismo. E o cristianismo está na Bíblia. Pode ser que na igreja você tenha péssimos exemplos. Pode ser que você, pai e mãe, não tenha sido um bom exemplo. Isso aí. Pode ser que você vá dizer alguma coisa pro seu filho e o seu filho diga assim: vem cá, como é que foi com você? E aí você diz: então eu não posso falar nada. Você vai deixar de falar se você falar com base na sua vida. Esse é o problema que muitas vezes a gente enfrenta, que é o seguinte: você fala com base em quê? Na minha vida? Então você tem que estar bem, hein? Parabéns, hein? Agora, se o seu fundamento é a palavra de Deus, é por isso que Paulo, mesmo sendo sem filhos, ele podia falar sobre criação de filhos. Isso aí. É por isso que qualquer o homem de Deus da Bíblia que não tinha esposa podia falar sobre casamento. Não, para falar sobre casamento tem que ser casado, desde que ele fale sobre a sua experiência. Então o assunto dele é a experiência dele? Então ele tem que falar sobre esse assunto. Agora, se ele vai falar sobre fundamento bíblico, então é fundamento bíblico, tem que conhecer a Bíblia. Tem muita gente que fala sobre casamento que não conhece a Bíblia. Isso aí. E outra coisa, hein? Se metade daquilo é verdade, entendeu? Que muita coisa é ficção. Verdade. Hein? É ou não é? Muita coisa, pelo amor de Deus, metade disso aí já tá bom demais, isso é um anjo. Então, a gente precisa entender qual é a nossa base. O fundamento, qual é o fundamento, minha gente? É a palavra do Senhor? Então não temos que estudar a Bíblia em casa. É isso que às vezes falta. Estudar a Bíblia em casa. Se não estuda a Bíblia em casa, não tem regra, não tem base, não tem fundamento. Aí vai falar sobre o quê? Se não tem fundamento, se não tem base bíblica. Então, cada um de nós deve pensar nesse aspecto. Eu não sei como é que vocês pensam em encorajar esse assunto agora. Essa mãe buscar esse menino e falar: filho, nós vamos estudar a Bíblia junto. Acho difícil ele aceitar, entendeu? Mas acho que é fundamental que ela não desista. É um caminho, Jota, é uma direção, entendeu? E a mais correta numa situação como essa, entendeu? Que ele não vai querer, que ele não vai, mas senta, chama a namorada para estudar junto. Entendeu? Eu já inverte tive, a mão, né? Eu já tive situações com casais de jovens que, bom, já sei qual é o ponto mais acessível, qual é a terra mais fértil? É o outro lado, que não está nem sabendo da história, traz ele. Traz ele para cá, começa a alimentar através da palavra e ela mesmo. Que a palavra liberta, né? E pode até ser, né? E pode até ser, porque corre-se um risco, né? Da namorada dizer: agora a partir de hoje eu não quero mais transar. Então tá tudo acabado. Até porque essa questão da fornicação, não tô querendo aqui diabolizar, mas existem demônios que regem esse princípio da imoralidade sexual. Então, quando você coloca a palavra ali, a palavra penetra e liberta. É lógico. Né? A palavra liberta. A palavra é luz, pastor. Quem tem luz. a direção do Espírito Santo não fica bem com o negócio Com desse. certeza. Por que Herodias queria que Herodes matasse João Batista? Não apenas ficasse preso. João Batista estava preso. Podia deixar o sujeito preso. Mas quando João Batista falava, Herodes ficava perplexo, aquilo mexia com ele. Verdade. Então Herodias queria aproveitar todas as oportunidades, até que achou um dia favorável para mandar matar João Batista, porque o risco era que ele fosse convencido. Então o risco que muita gente corre do risco é disso. É melhor não ouvir. Por isso gente se afasta da igreja. E vai dizer que a culpa é da igreja. Se afastou da igreja por causa do pecado. O pecado afasta a gente de Deus. E afasta a gente de Deus, afasta a gente da igreja. A pessoa diz: não gosto mais de ir à igreja, e põe culpa em todo mundo. Veja se a vida dessa pessoa está no altar. Está em santificação na presença de Deus. Se estiver, aí nós temos que achar que pode ser que tem uma coisa errada mesmo. Agora, se não estiver, vamos inverter o lado aqui. A pessoa deixou de igreja, por quê? Porque o culto é longo, o culto é curto, a música é alta, a música é baixa, o pastor é isso, o pastor é aquilo, o grupo é isso, o grupo é aquilo, as pessoas não me ligam, as pessoas me ligam, as pessoas não mandam, me deram um bloco no Face, as justificativas, elas estão aí, mas será que é por causa disso? Em alguns casos sim, em outros casos
pode ser que o erro seja nosso, né? Verdade. Queridos, muito obrigado pela participação, pela colaboração nesse assunto difícil e que nos estimula a pensar. Queridos, a pensar. Se você tem filhos pequenos, ainda é tempo, corra atrás do tempo perdido. Seus filhos já são grandes, não desista, ainda é tempo. Nunca, mas nunca, nunca desista dos seus filhos. Pesquisa 93. Então, você conhece aí pais cristãos que permitem que os filhos se relacionem sexualmente dentro da própria casa? 65% dos nossos ouvintes conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, participação de todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a família, trabalho, igreja. Obrigado à turma aqui do Face, muita gente aqui compartilhando, aqui apontando as suas opiniões, muita gente dizendo, olha, esse é um assunto difícil mesmo, tem que se posicionar, tem que estar firme, tem que ter fundamento. Hoje, cada vez mais, nós temos que ter fundamento, resposta e para poder conversar e dialogar sobre esse assunto. Obrigado aos nossos queridos e abençoadíssimos ouvintes. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo, minha gente, muito obrigado aqui aos nossos ouvintes, viu, que mandam seus assuntos aqui para o nosso querido e-mail debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, olha, em um momento de fraqueza, eu traí meu marido. Guardei esse segredo durante muitos anos, até que, não suportando mais, eu contei. Foi aí que ele confessou que no mesmo período da minha traição, ele também me traiu. Naquele momento choramos, nos arrependemos e nos perdoamos. Só que agora ele começou a me tratar com indiferença, como se não tivesse me perdoado. O que fazer quando, mesmo depois de nos arrependermos e pedirmos perdão, a pessoa não perdoa? O homem tem mais dificuldade de perdoar do que a mulher quando o caso é traição? Existe algum segredo para perdoar de verdade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. E aí, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Brasil! Brasil! O gol contra de hoje, minha gente, é o seguinte: cerca de 50 pessoas participaram no final de semana de um protesto que relembrou o assassinato da adolescente Tainá Adriane da Silva, de 14 aninhos, morta há um ano e cujo caso ainda está sem solução. No ato, familiares e amigos próximos da vítima também pediram celeridade na conclusão do caso e o fim da violência na cidade de Colombo, ali no Paraná. 4 suspeitos funcionários de um parque de diversões da região teriam estuprado e matado a adolescente. Tá lembrado desse caso? Num parque, aí estupraram e mataram a menina. Os manifestantes se reuniram em frente ao terreno onde ficava o parque e estenderam faixas que pediam justiça e a prisão dos assassinos de Tainá. Irmã da jovem, Márcia Fernanda, questionou as ações de direitos humanos promovidas pelos órgãos competentes do estado do Paraná. Ela disse: são 365 dias de noites mal dormidas, mas nunca enviaram um psicólogo para acompanhar a situação de toda a minha família. Agora, para os assassinatos da minha irmã, teve todo tipo de ajuda do pessoal dos direitos humanos. Isso é uma vergonha. Todo dia eu penso em desistir, mas não farei isso. Vou até o fim e quero ver os assassinos da Tainá julgados e presos, disse ela. Os 4 funcionários do parque foram detidos após o assassinato de Tainá e confessaram o crime. Dias depois, porém, voltaram atrás e disseram que a confissão foi feita mediante tortura por parte de policiais. As torturas foram comprovadas em perícia. Eles foram enquadrados no sistema de proteção a testemunhas. Olha aí, minha gente. Este o fato que aí está, este é o gol contra. Eu quero ouvi-los sobre esse assunto. É lamentável, né, JR, nós vivermos num sistema onde as vítimas passam a ser culpadas pelo que sofreram, não é? Não, como nesse caso.
né, a família precisando de ajuda, precisando de um apoio psicológico, pelo menos era o mínimo que se poderia oferecer, mas os direitos humanos deu proteção a quem foi o algoz, né? Então é lamentável a gente ver no nosso país as brechas que as leis, né, permitem os grandes estudiosos entrarem por meio delas e fazerem com que a justiça não seja feita. Isso é muito lamentável, mas eu creio na justiça de Deus e nunca desistirei dela. Direitos humanos para todos, né? Para todos. Eu tenho a impressão que esse é o grito que a irmã que faz para dizer assim, olha, se eles merecem, e nós? Nós não recebemos nada. Ninguém veio para ela falando sobre psicóloga, né? Ninguém veio procurar a gente, sabendo que a gente precisava disso. Eu sou alguém indignado com essa questão de direitos humanos, JR, porque como a pastora Luciana falou, o errado sempre está certo para os direitos humanos, sempre. Isso em todas as coisas, né? Comprovou que foram ali torturados. Comprovou como, entendeu? E na hora lá, a família da menina, ninguém foi lá, ninguém foi dar um apoio, ninguém foi falar nada. E hoje, né, infelizmente, a sociedade... Que direito humano a Tainá teve? Que direitos humanos a Tainá teve? Que direitos humanos? Eu penso que complicado muitas Tainás e outras crianças têm sido mortas, assassinadas. O que acontece, o que a gente vê é que quando a pessoa é um anônimo, tudo anda a passos de tartaruga, né, pastor? Né? Mas se a pessoa tem uma certa influência ou tem uma exposição na sociedade, as coisas tendem a ser muito mais rápidas. Então, o que eu acho que precisa acontecer, isso aqui é uma realidade do que a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, né? O maligno tomou conta, o mundo não é dele, mas hoje ele lidera. Então, isso aqui é fruto da ação. Agora, o que tem que se levar em consideração é que a justiça precisa dar o mesmo direito para quem é importante na sociedade quanto aquele que não tem nenhuma importância aos olhos da sociedade. Não, e aqui diz que eles foram ainda enquadrados no sistema de proteção a testemunhas. Porque eles alegaram tortura, a família não foi procurada ainda, não foi a tortura que a família passou e passa até hoje, ela disse, são 365 tortura emocional, dias, né? Toda sem dormir. Então, este assunto volta aí à tona para nossa reflexão, para nossa oração, e é simples, se alguém não comprar a briga delas, isso vai ficar rolando aí. Quer dizer, nós estamos discutindo esse assunto aqui porque isso está na mídia, as pessoas estão discutindo esse assunto em alguns cantos, especialmente lá, e é um assunto que não pode ser esquecido. Agora, aqui do nosso lado, no nosso bairro, vizinhança, certamente existem casos como esse, isso que o pastor Rodrigo falou, Tainás, são casos de pessoas que foram meu Deus do céu, e que aconteceram agora e que a gente disse, não pode acontecer, e não pode mesmo. Tem gol contra, mas também tem, minha gente, golaço! O golaço de hoje, você vai ouvir, parece que é gol contra, né? Em algum lugar essa história vira aqui, entendeu? Porque é o seguinte, escutem só, a Sexta Vara Civil de Brasília condenou uma clínica odontológica, essa é a parte boa do negócio, a pagar R$5.000 a uma paciente que passou por um implante mal sucedido. A empresa também deve devolver R$19.000 à mulher, além dos cheques não compensados cobrados pelo tratamento. Segundo os autos, a mulher procurou os serviços odontológicos do estabelecimento, já que recebeu uma proposta de ser atendida por profissionais qualificados e pagar apenas o custo do material utilizado. Após exames iniciais, foram propostos implantes dentários e mudança na coloração dos dentes, procedimentos estes iniciados e pagos antecipadamente. Consta no processo que durante o procedimento a paciente ouviu comentários dos dentistas sobre a falta de pinos utilizados para a colocação dos implantes, aquele pino que tem que colocar lá. E a sugestão de um dos profissionais foi para o uso de clipes de escritório. Sabe o clipe do escritório que você coloca numa folha, que enferruja, às vezes no livro, que enferruja, sabe aquele? Pois é, o que de fato aconteceu. Os autos revelam ainda que uma semana após o tratamento a mulher perdeu um dos dentes, ocasião em que pôde constatar a presença do clipe oxidado, situação comprovada por dentista da rede pública que a atendeu. Com isso, ela passou por dor, sofrimento e perda óssea. A clínica disse em defesa que em nenhum momento a paciente foi ludibriada ou forçada a assinar o contrato.
o estabelecimento disse que o único prejuízo dela foi a interrupção do tratamento contratado por escolha dela. Eu falei que era um golaço, e a impressão que dá que é um gol contra. Tem um gol contra aqui no meio. O golaço é que a justiça deu ganho de causa a ela. Essa é a parte boa, companheiros. É verdade. Se não fosse trágico, seria cômico, né? Mas é trágico, porque, como que eu digo, botar clipe de escritório. O que é trágico? Esse é trágico. Eu fico imaginando ela dando um glória a Deus e o dente caindo. Agora, entendeu? A questão toda é o seguinte. E é paciente, né? Porque paciente faz o quê? Se você tem uma pessoa especialista e diz, não, vou botar isso aqui e é igualzinho. Vou botar isso aqui e vai resolver. Você não entende. Não é a sua praia. No final do tratamento, os clipes seriam tirados e trocados por pinos. O engraçado, JR, é que assim, o estabelecimento disse, né, que ela não foi forçada a assinar um contrato. Eu garanto que no contrato não estava dizendo, nós vamos usar esse clipe. E que o prejuízo dela foi ter interrompido. Traga o clipe de casa, minha senhora. Senão nós vamos usar o nosso. Eu torço para que a justiça, né, que as outras varas cíveis, elas possam, né, dar causa de ganhos em inúmeras situações que estão tramitando hoje, os processos que estão tramitando e que tem muita gente que está precisando, está sendo ludibriada e está perdendo situações como essa. É um golaço a justiça ter dado causa favorável a uma coisa que não teria nem como ser uma causa contrária a ela, tá? Mas o valor eu também acho. Foi muito irrisório. Em vista do que ela pagou, é muito perigoso, a justiça foi muito branda, no meu ponto de vista, em relação a essa clínica odontológica. E a clínica dizer que essa pessoa, o prejuízo dela foi ter interrompido o tratamento, por quê? Será que no final iam tirar os clipes e botar pino no lugar realmente? De ouro. Né? Coisa bem rápida aqui, cuidado com as propostas que são feitas. Aqui, pagar apenas o custo do material utilizado. Cuidado, tem um ditado que diz... Barato sai caro. Ela pagou quase nada e botaram clipes. O barato sai caro. Quase nada, 19 mil. Não, carro, não, você imagina que seria... Não, é 19 mil. É 19 mil. Quanto que seria isso? Seria 50 mil. 19 ficou barato. Tá certo? Em relação aos 50 mil ali. Mas você ainda tem ali o seguinte, os cheques que não foram compensados. Então é uma fortuninha, minha gente. É uma grana alta aí. E a outra coisa é o seguinte, cuidado com o negócio odontológico, dermatológico. Aquela irmã tá querendo, eu tô aqui com a sobrinha. Clínica de fundo de ou então com não sei o que lá, tem um tratamento assim, às vezes a pessoa não é um profissional habilitado. A gente não pergunta, o senhor formada onde? Formada em Cambridge. Formada em Cambridge. O senhor tem aí o diploma do senhor? Deixa eu dar uma olhada aqui. Faz pesquisa, minha gente. Cuidado com esse negócio. Essas coisas infelizmente fazem parte da cultura do brasileiro, não tem jeito. O brasileiro, infelizmente, gosta de uma moleza. Ele não é. O brasileiro não, todo mundo gosta de uma moleza. Preço bom. Nós já aprendemos isso com os portugueses, rapaz. A gente usa pechincha. Essa é a palavra, não é nossa, né? Quer dizer, você quer um preço bom. Agora, o barato sai caro, por quê? Tem que saber o seguinte, o que é, como é que funciona isso aí? Tem, qual lastro que esse médico tem? Vamos saber aqui. Todo mundo hoje para fazer uma pesquisa simples. Às vezes o cara tem 500 processos contra ele nesta área para a qual você está ali toda alegrezinha, dizendo assim, agora vou dar uma melhorada aqui, ó. Agora vai. Dar um sorriso cheio. Os mais idosos que estão nos ouvindo, leve o caso para uma pessoa que tenha uma informação maior para te ajudar a pesquisar sobre a empresa, sobre o tratamento, ver se é isso mesmo, para te ajudar e respaldar. E agora você chega na recepção desses lugares e dá olhar no clipe. Tem clipes ali? Então fica. Aí você não sabe se tem clipe que é porque vai usar ou se tem clipe que não usa. Isso leva a gente a pensar que tem gente que é mal intencionada em tudo quanto é lugar, né? É difícil confiar. Copa do Mundo tá aí, todo mundo aí vendendo ingresso, aparece um ingresso de onde, rapaz? Tem ingresso que aparece aí, pelo amor de Deus. Combater a violência é gol, ver a justiça sendo justa é gol. Obrigado, pastor Márcio Rocha, um grande abraço, querido, fica com Deus. JR, eu que agradeço, eu queria apenas um minuto para agradecer ao Senhor, porque hoje é 1º de julho, nós estamos completando 6 anos ali na comunidade evangélica da Zona Norte. É um grande prazer, não tem como deixar passar essa oportunidade de agradecer ao Senhor por cada dia, por cada mês, por cada ano que o Senhor tem nos abençoado ali, tem nos sustentado e tem nos dado graça, ousadia, intrepidez para pregar a palavra do Senhor. Eu quero
dar parabéns a todos os membros da comunidade evangélica da Zona Norte e a todos os nossos amigos e companheiros que durante esse tempo têm ali nos abençoado. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe a igreja, esse povo maravilhoso. Muito obrigado, pastor Rodrigo. Forte abraço, queridão. Amém. Só quero mandar um abraço pro meu filhão Davi, de 9 anos. Todo dia só levanta depois de orar 20 minutos pelo menos, todo dia. Davi. Ele é crente mesmo. Ele é menino crente. Bom. Um beijo pra minha esposa. Quero mandar um abraço especial para 2 pessoas da minha rua que você me manda abraço. É o Luiz Carlos lá, que trabalha lá com as pipas lá. Todo dia ele passa e não me manda abraço. E o Edilson Feitosa, o Edson da barbearia, que sempre nos atende muito bem. E todo o povo da Igreja Nova Vida de Praça Seca, Baronesa. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. Bênção puríssima. Muito obrigado, querida Tânia. Deus abençoe sempre, Tânia. Valeu, JR. Quero mandar um abraço pro meu marido, que hoje não pôde vir, mas o Manel tá aqui, meu irmão, meu diácono, e veio trazer a gente, pro meu pastor Fábio, pra nossa igreja e pra galera lá do Arena que tá trabalhando duro lá na igreja pra se reunir, pra acontecer, que a liderança possa se renovar cada dia mais, né? Que a força do Senhor possa abençoar aquela galera lá. Amém. Beijinho. Pastora Luciana, forte abraço. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e louvo a Deus pelo tema que nós trabalhamos aqui, de tantos temas que são importantes para ajudar, né, tantas pessoas, como um tema familiar como esse. Quero mandar beijo pro meu esposo que está aqui comigo, que veio a meu pedido me acompanhar. Meu filho que está lá com a minha sogra, tem tantas pessoas que eu amo, né, que sou amada por eles também, fica difícil, mas quero mandar um beijo especial para a pastora Luísa, que estive esse final de semana com ela, e para a pastora Celeste Belo, lá de Guaxupé, estive com ela também aqui no Rio de Janeiro, compartilhando momentos tão especiais, pessoas que também sou muito amada por elas e as amo muito, e é um privilégio muito grande participar dessas amizades de Deus. Bênção puríssima. Durante esse tempo de Copa do Mundo, nós temos orado aqui por alguns países, né? Os 32 países que estão aí na Copa, e hoje nós vamos orar aqui com o pastor Rodrigo. Vamos lembrar aqui do México, do Equador e do Chile. São países que todos nós gostamos muito e falamos muito a respeito deles. Por exemplo, no México, algumas províncias que perseguem evangélicos. Hoje, né? Além do narcotráfico extremamente forte naquela área, ainda você tem essa presença tão forte aí de perseguição a alguns evangélicos. No Chile, pastores já foram presos por pregar o evangelho nas ruas. É claro que vive-se um tempo de democracia, mas ainda existe alguma resistência. O Equador, desses 3, é o que tem mais liberdade de culto, mas missionários relatam que a maior parte das pessoas está apegada às suas tradições e ainda com muitas superstições. É um país muito supersticioso. Então nós vamos orar, minha gente, por Equador, Chile e México na nossa oração de hoje, como vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e por esses pais e filhos que nos acompanham agora no Debate 93. Senhor Deus e Pai, nós queremos te adorar, sobretudo pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntamente com, ó Pai, nossos amigos, enfim. Queremos entregar em tuas mãos esses países que foram colocados, o México, o Equador, o Chile, ó Pai, cuja opressão, a tua palavra, cuja perseguição aos teus filhos que, ó Deus, com veemência tem proliferado a tua palavra nessas regiões, tem aumentado. Senhor, guarda os teus servos, os missionários que estão lá, que a tua boa mão os acompanhe e que todo gigante que se levanta caia por terra no nome de Jesus. Entregamos também aqueles que nos ouvem, estão enfermos, numa cama de hospital. Senhor, vai de encontro, tu és o Deus da cura, tu és o Deus que cura, Senhor, tu és o Deus que cura. Então envia a cura para quem precisa, bem como o consolo para quem está enlutado. E também, Senhor, nós entregamos os pais e os filhos que se encontram na mesma proporção, Senhor, desse e-mail enviado pela nossa ouvinte. Que o Senhor venha dar sabedoria aos pais, que o Senhor venha dar, ó Deus querido, entendimento aos filhos da tua palavra, sobretudo temor. Te peço em nome de Jesus. Amém e amém. México, bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice su gente a cada instante, a sus presidentes y a sus gobernantes, bendice su suelo.
soe. Você acabou de ouvir Debate 93.